Olá pessoal, hoje iremos explorar os fascinantes ciclos do carbono, que desempenham um papel fundamental para a manutenção na vida na Terra. O que é o ciclo do carbono? O ciclo do carbono é um processo fundamental para a vida na Terra, regulando a concentração de carbono na atmosfera, nos oceanos e nos organismos vivos. Este ciclo é uma rede complexa de interações que envolve diversos processos biológicos, químicos e geológicos, garantindo um fluxo constante de carbono entre diferentes reservatórios do planeta e é dividido em dois ciclos, biológico e geológico. O ciclo biológico do carbono. Vamos começar pelo ciclo biológico do carbono. Esse ciclo envolve os processos que ocorrem entre os seres vivos e a atmosfera. As plantas desempenham um papel super importante. Durante a fotossíntese, elas capturam o dióxido de carbono, o CO2 da atmosfera. Usando energia solar, elas convertem o CO2 em glicose e outros compostos orgânicos. A glicose é usada como fonte de energia para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Tanto plantas quanto animais realizam a respiração celular. Durante a respiração, o CO2 é liberado de volta à atmosfera. Esse processo completa o ciclo, devolvendo o carbono à sua origem. Quando os organismos morrem, seus restos são decompostos por bactérias e fungos. Essa decomposição libera o CO2 no solo. O carbono dos organismos mortos é reciclado e usado por outros seres vivos. O carbono passa de um organismo para o outro através de cada cadeia alimentar. Os consumidores obtêm carbono ao se alimentarem de plantas e de outros animais. Agora vamos explorar o ciclo geológico do carbono, que ocorre em escala de tempo muito maiores. O dióxido de carbono, CO2, presente na atmosfera, é solúvel em água. Essa solubilidade permite uma troca contínua entre o CO2 atmosférico e os ambientes aquáticos, como os oceanos e lagos. Além disso, o CO2 também se dissolve na água da chuva, formando ácido carbônico, H2CO3, que facilita a erosão das rochas silicatadas. O intemperismo, processo de desintegração das rochas, libera íons como HCO3 com carga negativa, que podem ser levados para o oceano e utilizados por organismos marinhos na formação de conchas. Quando esses organismos morrem, suas conchas se acumulam no fundo dos oceanos, contribuindo para a formação de sedimentos geológicos. Durante processos geológicos, como a subducção de placas tectônicas, o carbono é sedimentado e comprimido, formando materiais como o carvão e o calcário. Ao longo de milhões de anos, esse carbono volta à superfície da Terra, através de erupções vulcânicas, que liberam milhares de toneladas de CO2 na atmosfera. E também é liberado carbono por meio da queima de combustíveis fósseis como petróleo, gás natural e carvão. Como todo processo, o ciclo do carbono também enfrenta seus desafios, como o efeito estufa e o aquecimento global. A atividade humana, como a queima de combustíveis fósseis, aumenta o CO2 na atmosfera, interferindo no ciclo natural do carbono. Isso intensifica o efeito estufa, levando ao aquecimento global e às mudanças climáticas. Outros pontos a se destacar é o desmatamento, queimadas e a perda de semidouros. Semidouros são porções da floresta em que, embora ainda seja possível observar o verde da mata, a presença de animais, sobretudo polinizadores, caso das abelhas. O desmatamento reduz a capacidade das florestas de atuarem como semidouros de carbonos, e a perda de ecossistemas naturais diminui nossa capacidade de regular o ciclo. Importância do ciclo do carbono. Regulação climática. O ciclo do carbono regula a quantidade de dióxido de carbono,
CO2 na atmosfera. Isso afeta diretamente o clima global e a temperatura média do planeta, mantendo estável. Fotossíntese e respiração. Como já foi destacado no ciclo biológico, as plantas capturam CO2 durante a fotossíntese, produzindo o oxigênio, e os animais liberam o CO2 durante a respiração. Esse balé entre plantas e animais mantém o equilíbrio. Armazenamento de carbono. Oceanos e florestas atuam como semidouros de carbono, armazenando grande quantidade desse elemento. Portanto, o ciclo do carbono é uma dança delicada que influencia nosso clima, nossa saúde e biodiversidade. Precisamos cuidar desse equilíbrio para preservar o nosso planeta. E lembre-se, pequenas ações individuais também fazem parte dessa dança global.